Simulações de voo, transportação de ar para cães clonados, subcomissões de congresso, criar intimidade em cenários de aeroportos, concursos de canto falsos. Nathan Fielder regressa para explorar até onde alguém está disposto a ir para reduzir as incertezas da vida. Cenários encenados com um nível de detalhe obsessivo, onde a realidade e a encenação se confundem. Com um orçamento, equipa atores e recursos aparentemente ilimitados, um novo grupo de pessoas comuns tem a oportunidade de ensaiar conversas difíceis em simulações cuidadosamente desenhadas por ele. O que começa como um gesto de empatia rapidamente se transforma numa experiência social e psicológica. A segunda temporada arranca com a encenação de um acidente de avião que explora a hesitação de pilotos em contextos de autoridade. Uma simulação que explora a dificuldade de comunicar em contextos de poder, onde iremos estudar transcrições de caixas negras e estudar não só a coragem de falar, mas também a capacidade de ouvir. Mas fica a dúvida, estamos perante uma verdadeira curiosidade humana ou apenas entretenimento disfarçado de altruísmo? Olá, eu sou o José Paiva, crítico de cinema e televisão. Olá, eu sou a Filipe Amaro, argumentista e realizadora. Olá, eu sou a Tota e fui convidada para estar aqui neste podcast a falar sobre o The Rehearsal. I do have some experience with creating elaborate role-playing scenarios, and I do have money to put towards this. Yeah, I think you're onto something there. Let's work together to save some lives. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Então, hoje temos a nossa terceira convidada do podcast, Tota Alves, que é argumentista e realizadora e nossa amiga. E a Tota achámos que era uma convidada especial para vir, porque ela também é grande fã e trabalha no tom de humor que se calhar... Estás a olhar para mim com uma cara de... Não, eu não faço nada a ver com ele. Não, é engraçado dizer este trabalho num tom de humor, porque não é... Eu não me considero minimamente comediante, portanto, e o Nathan, sim, não é? Ele apresenta-se como comediante, mas sim, eu acho que tento sintonizar, quem me der um dia fazer algo que chegasse aos calcanhares do que o Nathan faz, espero um dia conseguir, mas sim, eu gosto muito do limbo entre a verdade e a mentira, quer na ficção, quer inclusive na vida real. Gosto muito de pensar, e mesmo no documentário, acho que há muito do formato documental que tem ficção, embora seja um formato que pela sua veracidade nos faz pensar que tudo aquilo é real. Há sempre um ponto de vista de quem o faz, não é? E acho que aqui com este projeto do Nathan, tal como os outros que ele tem, ele tenta procurar sempre um limbo entre a verdade e a mentira que nos faz questionar ao longo de todos os episódios, de todos os trabalhos dele, o que é realmente real e o que é ficcionado. Eu acho que eu parto do princípio que tudo aquilo que existe num ecrã tem uma base de ficção, por muito que às vezes represente uma realidade. E aquilo que o Nathan propõe aqui, e acho que é esse o seu objetivo principal, quer na primeira season, quer na segunda, é esta questão, que é colocar-nos a pensar sobre a veracidade de tudo aquilo que ele está a fazer. Até porque ele aqui parte de um pressuposto que é, eu gosto dessa dicotomia, na verdade tinha este tema para discutir com as duas sendo guionistas, que é, houve uma pergunta que eu vi num texto sobre o Rehearsal, que é: How do you create realism in this fake world? Ou seja, como é que tu crias realismo num mundo falso? E o Nathan aqui cria de facto esse mundo falso do aeroporto. Ele vai tentar resolver uma coisa muito simples, que é um problema de comunicação entre pilotos e copilotos, e acha que isso é uma das razão número 1 para haver tantos desastres. Para quem não está tão a par da série, fizemos aqui a introdução, mas queria falar um bocadinho disso com as duas. É difícil entender esse realismo enquanto guionista, onde é que estão as fronteiras e os limites do que é real, do que é fake, porque o Nathan está sempre a colocar-nos nessa dúvida.
E essa é a parte, Sim. para mim, da genialidade dele. E há sempre esta sensação de que ele está em controle, não é uma coisa que lhe foge a nenhum segundo. Por isso, nisso aí, eu acho que discordo um bocadinho de que, sim, isto é um cenário ficcional e depois o que acontece ele vai com a onda. Eu vi numa entrevista com o Jack Black, que fizeram sobre o The Rehearsal Season 2, que aquela coisa toda que acontece, isto é um spoiler, nos últimos episódios, até acho que é no último, de o Nathan se ter tornado um piloto. Eles filmaram a série inteira sabendo e dizendo a toda a gente, sim, olha, eu tirei o curso de piloto, tive 2 anos a trabalhar, e eles filmaram a série inteira, a temporada inteira, a dizer a toda a gente e a comunicar isso. Mas depois, na montagem, ele disse, não, sabes o que era interessante? Era só revelar isso ao espectador no final. Claro. Portanto, nós acharmos que as coisas... E é um grande plot twist, é realmente tu entras naquele 5º episódio. Eu cometi o erro de achar que são 6 episódios ou 5? São 6. Eu achava que o 5º episódio era o último. E quando vi, fiquei assim, foi e termina assim. Fiquei desiludida com a série. Depois vi o 6º episódio e levei uma surra de inesperado. Embora eu, quando me apercebi que havia um 6º episódio, eu estava convencida de que ele ia simular, que ele ia dizer a toda a gente que iam para o avião, mas que ia simular uma queda. Pronto, eu achava que ele ia fazer isso. Não estavas à espera de ver, de facto... Eu não estava nada à espera de vê-lo pilotar e de ver... não sabemos se é ficção ou se é realidade. Eu acredito que faz parte da realidade das coisas reais desta série. Não estávamos à espera de vê-lo a falhar, não é? Sucessivamente nos testes de voo e na tentativa de tirar a carta, a licença para pilotar. E realmente fiquei muito impressionada. E aí... Para mim, eu sou mais fã da primeira temporada, acho eu, apesar de tudo, também porque coloca questões éticas a um nível que eu acho interessante questionarmos e que ele próprio faz esse exercício enquanto realizador e enquanto criador. Ele até nem quis pôr crianças nesta segunda temporada pelos problemas, dilemas que teve na primeira. Exato. Pois cães. E isso é também algo que eu gosto muito do trabalho dele, é que ele vai fazendo várias reflexões sobre os trabalhos anteriores dele. Nesta segunda temporada nós temos reflexões sobre a primeira temporada, mas também temos reflexões e debate sobre coisas que se passaram no Nathan For You, nomeadamente aquele episódio que foi tirado do ar por causa da parte alemã da produtora com que ele produziu, que é sobre o The Curse também. E sobre o The Curse, exatamente, que são a mesma produtora, a Playmount, não é? Que ele fala. Mas pronto, ele tem uma contínua reflexão coletiva, porque ele questiona-se, evidentemente questiona também toda a equipa dele, que é uma equipa muito fixa em todos os projetos dele, e questiona o espectador e a espectadora que assistem. Mas nesse questionamento, pelo que eu percebi, Filipe, o que estás a dizer é que ele será a pessoa que está sempre em controle. Tu não achas que isso se espalha a toda a equipa? Achas que ele é o único que está... Pode ser, porque eu, por exemplo, aquilo que nós estamos a dizer dele ser de facto piloto, eu até à última estava... Eu ainda hoje tenho uma réstia de dúvida que ele de facto não fez todo um processo. Eu já vi entrevistas dele em canais assim mais sérios de notícias e ele parece que está meio a gozar com tudo, mas não, na verdade pode estar a falar muito a sério. Não sei. Sim, essa é a parte do humor dele, não é? Falar tão a sério que tu questionas com tanta verdade e com tanta seriedade sobre assuntos que depois, assim de fora, se calhar são patéticos, que tu questionas. Mas eu estive a ler um bocadinho sobre como é que isto tudo começou, e também nessa entrevista com o Jack Black ele diz que o Nathan é canadense, é do Canadá, e que há 20 anos que ele é um apaixonado por aviação. E que desde pequeno que via um programa canadense chamado Mayday sobre desastres de avião em que eles, na verdade, isto é giro porque desde miúdo que ele vê, que é obcecado com este programa em que eles recriam e ensaiam e encenam desastres de aviões e tentam perceber o que aconteceu, que é um bocado o que ele depois vem a fazer no The Rehearsal. Eles mostram, recriam, analisam o desastre e depois analisam tudo e tentam perceber o que aconteceu. E isto é uma coisa, é engraçado ele ter ido para a aviação, porque quando a aviação é provavelmente a área que mais faz isto, e outras áreas da ciência, mas quando há um desastre de aviação, esse problema é investigado até a exaustão e é resolvido, e esse problema nunca mais acontece. Tipo, esse aí especificamente nunca há, por isso é que não há tantos desastres de avião, existem incidentes mas não desastres.
O Nathan apresenta a temporada como propondo-se a resolver esta questão. Acham que ele resolveu alguma coisa ou acham que teve algum impacto de alguma forma ou que a série depois, tal como na primeira temporada, acabou de se perder um bocadinho e passa a ser sobre ele próprio e não sobre o problema que ele se propõe a resolver? Quero ouvir o que a Tota diz. Sim, também. Especialmente como tu trabalhas no mockumentary, por isso é que eu comecei por dizer que tu trabalhavas no tom dele, porque tu trabalhas nesse tom há muito tempo, e inclusive agora. Então, várias coisas que foram aqui levantadas, não é? Eu acho a primeira de todas é o quão autoral é este trabalho. Eu acho que no cinema, especialmente no cinema independente, nós vemos muitos filmes autorais, mas no audiovisual, nas séries, não, mesmo quando são autorais, e temos vários exemplos disso, o Baby Reindeer, o Fleabag, Michael Cohen, etc., nunca são autorais ao ponto de estarmos neste limbo entre a verdade e a ficção. Portanto, ele aqui assume, ele próprio vai buscar imagens de arquivo dele próprio, quando ele era mágico, quando ele trabalhava no Os Ídolos Americanos, sim, etc. Portanto, ele é uma personagem que existe e que assume a sua... Nós vemos como é que funciona o cérebro dele, não é? E isso é incrível, como é que ele dar-nos esta oportunidade de entrarmos no cérebro dele e de percebermos quais são as ligações que ele faz dentro da sua forma de pensar, é algo que nós muito raramente temos a oportunidade de ver num criador. Pois, por outro lado, isto sendo tão autoral e a forma de trabalhar dele sendo tão autoral, tem uma equipa fixa que eu acho que tem uma relevância muito grande. Ele trabalha há muitos anos com a mesma produtora, foi a produtora de Nathan For You, foi a produtora do The Curse, trabalha há muitos anos, foi a produtora de How To with John Wilson, que é um formato que é uma série que eu adoro, que eu acho que é assim a melhor série dos últimos anos, também da HBO, e também produzida pelo Nathan Field. Trabalha há muitos anos também com o mesmo editor, que por acaso também trabalhou em How To e John Wilson, também trabalhou o Nathan For You e o The Curse. Trabalha também com o mesmo argumentista que também trabalhou neste... Enfim, há uma famíliazinha que por vezes se cruza. Por exemplo, a produtora dele trabalhou em The Office. Então, há aqui uma ponte entre os vários formatos em que ele vai circulando e que ela vai circulando também, e algumas destas pessoas também já trabalharam com o Borat, com o Who is America, não é? Who is American? Who is America? Acho que é Who is America. Who is America. Aquela última série Exato, que ele a última fez, série que ele fez. Portanto, tudo assim neste universo do mocodrama, do mockumentary. Agora, respondendo à tua pergunta, que importas de repetir? A pergunta que tu fizeste? A pergunta que eu fiz é se achas que quando o Nathan se propõe a resolver este problema, que a temporada é sobre isso, ou tal como na primeira, exato, acaba por ser sobre ele próprio. E se conseguiu resolver, não é? Se conseguiu resolver alguma coisa, ou se ele sequer quis resolver alguma coisa. Certo. Eu acho que o entretenimento é um lugar para as pessoas serem felizes, e acho que ele conseguiu fazer com que as pessoas fossem felizes, e acho que esse era o seu principal objetivo. Ou seja, os participantes? Achas que os participantes? Não, as pessoas que vêm, o público. Eu fui muito feliz a ver essa série. Okay. Mas eu acho que alguns participantes até me pareciam algo felizes, com alguns pilotos, não sei se depois de passados uns meses ficaram, mas... Sim, também há casos de participantes que ficaram altamente ofendidos, nomeadamente as pessoas que participaram no The Wings of Voice, o talent show que ele inventou no segundo episódio, que é o meu favorito, e que realmente pensaram que estavam a concorrer para um ídolos, não é? E por acaso a série fecha... Já dissemos, já contamos que a série acaba com ele realmente a ser piloto, mas a última cena é o The Wings of Voice a cantar a música dos Evanescence. Exatamente. É um grande final, eu adoro. E ainda por cima não se está nada à espera, não é? Ela vai para o piano, uma pessoa está à espera que seja uma balada, e de repente ela começa a cantar e de repente o puzzle todo faz sentido, não é? O The Wings of Voice. Tu achas que o puzzle todo faz sentido no fim? Acho, com essa música, porque tu consegues juntar o The Wings of Voice, consegues juntar a obsessão que ele tem com o piloto do Boeing, qualquer coisa que aterrou no Rio, não é? O Sully, que fez a aquaplanagem.
e consegue fechar também a questão do voo e os pilotos lá presentes, enfim, tem assim, e mais do que isso, diz-nos claramente que aquilo é uma ficção. Essa última cena, aquilo é ficcionado, não é? Não foi a participante que teve a ideia, que por mera coincidência escolheu cantar aquela música. Aquela cena é totalmente ficcionada. Mas então é isso que eu acho que é um bocado a pergunta, que é, ele propõe-se a uma coisa, mas isto é tudo ficção ou nós estamos... Eu estava-vos a ouvir e a tentar decidir, porque eu ainda não, o que eu gosto no Nathan é que eu nunca consigo fechar a minha resposta sobre as séries e aquilo que eu vi, e por isso é que eu acho que esta segunda temporada é capaz de ser até agora a melhor televisão que vi em 2025. Porquê? Porque eu acho que o Nathan, mesmo estando em todo o controle, e isso eu percebo, porque uma pessoa com este nível de detalhe e de inteligência tem de facto de ter controle, acho eu, de todos os patamares da criação e da produção de uma série. Mas eu acho que ele começou com essa pergunta sobre resolver um problema, mas na verdade estava a tentar resolver um problema também dele. E isto aqui é que é difícil de explicar, porque, por exemplo, eu não sei qual é o vosso entendimento, quer dizer, acho que consigo perceber, mas de se a comédia tem consequências, se a comédia tem causa, se a comédia ou o entretenimento é suposto resolver alguma coisa. Mas há ali uma parte, não sei se vocês se recordam, em que ele fala do impacto que a primeira temporada teve em pessoas com autismo, e ele próprio levanta-se a hipótese dele poder vir a ter algum tipo de autismo, que eu pelo menos, eu não sei se tem, até porque ele nega, outro spoiler, ele nega, não quer ver os resultados das ressonâncias e todas aquelas coisas médicas que fez. E, portanto, eu acho que ele, e muitos de nós, jornalistas, críticos, realizadores, argumentistas, sempre que partimos para criar algo, parece que estamos a resolver algo interior. E eu aqui acho que no fundo o Nathan reviu-se nestes pilotos e copilotos dos problemas de comunicação, e a comédia é um veículo dele se tentar perceber a si próprio. Se ele consegue perceber ou não, continuo sem ter a certeza. E se calhar nem ele próprio quer perceber. Não faço mesmo ideia. Eu fico tão desconcertado, por isso é que eu acho que é muito boa televisão, porque acho que já está noutro patamar, muito fluido, muito híbrido. Mas não sei, a minha dúvida é exatamente essa. Nem eu próprio sei que se ele, nesse controle que todo tem criativo, se não se perde no processo. E se não gosta disso. O quão intencional é que é aquilo tudo. E é verdade, e porque eu acho que o Nathan, ele começa todos os projetos, uma coisa que eles todos têm em comum é que eu acho que ele tem sempre uma premissa muito forte no início de qualquer temporada. A premissa é relativamente fácil de explicar, o difícil é explicar a série, tanto quanto tu queres fazer pitch a alguém a dizer, tens que ver esta série, é sobre o quê? Não sei, tens que ver, é complicado. Sim, é sobre desastres de aviões. Mas também não é. Pois não, mas foi assim que me fizeram o pitch da segunda temporada. E é assim que ele te faz o pitch. É assim que ele faz o pitch ao espectador no primeiro episódio. Tu começas com uma encenação de um transcrito de uma black box, e depois percebes que aquilo que ele está a ver, esta encenação, e que isto é um simulador de avião, e depois ele apresenta com muita clareza e de forma muito convincente estes dados todos sobre uma investigação que tu pensas, bem, esta segunda temporada é sobre alguma coisa específica, vai ter um arco específico. A primeira está um bocadinho all over the place, mas vai um bocadinho por todo o lado, tu apresenta-te um pequenino problema que te vai crescendo. Este aqui é um enorme problema, é das maiores questões. E para onde é que isso vai? É intencional ou não? É isso que eu gostava de tentar perceber convosco. O que é que vocês achavam? Eu acho que a principal questão da aviação, eu acho que a certa altura ele deixa de controlar e deixa de ser intencional, tanto que ele tem aquele encontro com o congressista. Exato. E aquilo não dá em nada. E ele não leva aquilo extremamente a sério sequer. Exato, portanto eu não sei se ele esse encontro é péssimo. É péssimo e ótimo ao mesmo tempo. Sim. Deve ser assim aos magotes. Claro. Eu acho que ele talvez tenha percebido que a questão da aviação não lhe ia dar um bom produto, porque ele diz muitas vezes isso. Eu estou aqui a fazer uma coisa muito séria, mas eu também tenho de fazer comédia. E de repente foi adicionando camadas, e a melhor camada talvez que descobriu é ele próprio. Não sei, eu sinto que e o que é que difícil... achas que ele descobriu sobre ele próprio? Eu acho que ele no fundo começa a aceitar que pode ser uma pessoa diferente. Não estou a dizer clinicamente diferente, que tem um problema de saúde, mas que isso é talvez a sua melhor, a sua grande mais-valia. É ele ser uma pessoa diferente. O que é que isso quer dizer? Pode ser diferente e pode ter obstáculos, etc., para muita gente. Mas acho que o Nathan finalmente percebeu talvez que lugar é que pode ocupar no mundo e na comédia, não sei. Então, se calhar estou a ser um bocado mais profundo do que ele próprio quereria. Mas estou a tentar colocar-me nos sapatos dele. Eu tenho algumas questões sobre isso. Eu acho que ele é bastante consciente de quem ele é há muito tempo, e que todo o trabalho que ele fez até agora demonstra precisamente isso. Ele vive
numa onda do awkward, não é? Eu sou assim, eu sou esta pessoa e sou o personagem principal de todo o meu trabalho. E ele assume isso. Aliás, há várias coisas que nós vamos sabendo dele e que são presentes em todas as séries dele, nem que seja em pequeninas coisas, por exemplo, ele pedir, ele perguntar a sua vida pessoal. Exatamente, nesta temporada, quando ele troca de vida com um piloto e vai para casa do próprio piloto fingir que é o noivo da namorada do piloto, não é? Ele primeiro vai comprar preservativos e pergunta discretamente se tem um tamanho mais pequeno. E nós, em The Curse, também temos essa ponte com a questão do tamanho do pénis dele, e também vemos isso, não? Mas é verdade, é verdade. E isto é algo... provavelmente eu nunca saberei se é verdade ou não. Mas se calhar isso também não interessa, não é um tamanho. Eu acredito que sim, e acredito que é a intenção dele fazer-me acreditar que sim, não é? Que ele realmente tem um pénis pequeno. E pronto, e assume isso. E está tudo bem com isso. Mas e ele faz este é só um exemplo das várias camadas que ele dá a ele próprio e das várias pistas que ele nos vai dando sobre quem ele é, que acontecem não só nos trabalhos, mas também nas entrevistas que ele dá, não é? Ele parece que está sempre em modo personagem, porque eu acho que ele na vida real é realmente uma personagem. Tu achas que ele na vida real é aquela personagem e não que aquilo é uma personagem perfeitamente eu acho que ele é muito próximo. Quem ele é? Eu acho que aquilo que ele é em frente a uma câmara é uma caricatura dele próprio. Eu acho que ele na vida real é muito próximo daquilo que ele demonstra ser, ou seja, é uma pessoa... é possível, pronto, claro. é isso. Então, se vires as coisas assim, é natural que aches que entendas a série como mais documental do que, por exemplo, eu. Tipo, não, acho que é mais real e mais as coisas estão mesmo a acontecer. Não, eu acho que é muita ficção e acho que também eu acho mesmo os próprios documentários, eu acho que tem muito fora, os documentários verdadeiros, não é? Os documentários BBC Vida Selvagem, também acho que tem muita ficção nos documentários, portanto eu acho que este formato também, esta série para mim é ficção mas dentro do lugar do mockumentary, ou seja, é um falso documentário. Mas também acho que há duas coisas muito importantes desta série, especialmente tendo em conta que é uma série da HBO. A primeira é claramente a forma como foi feita é completamente diferente das séries normais, ou seja, não acho que teve um calendário de rodagem absoluto, acho que foi bastante híbrida a forma como foi filmada. Eles certamente tiveram momentos para a equipa se reunir, os escritores, os produtores, os editores, para pensarem qual seria o próximo passo. E isso muito tempo, sim, sente-se muito tempo e sente-se. Exatamente. E tempo é dinheiro. Exato. Mas esta é uma raridade na forma de produção atual, especialmente nos Estados Unidos. Então eu acho que dá-me esperança. Eles nunca admitem isso que tu estás a dizer, isso é uma hipótese. Não, isto é uma hipótese, eu já vi todas as entrevistas. Eles nunca admitem, nem nunca irão admitir, porque a série vive desse suspense, não é? Desse mistério. Mas eu acredito que sim. E depois outra coisa que eu acho incrível e que é uma grande aprendizagem, especialmente para nós em Portugal e para o pequeno setor que existe em Portugal, que é uma grande série não precisa de ninguém famoso. E todos os atores e atrizes e todas as pessoas que participam, assim, a pessoa mais famosa da série é o próprio Nathan, que eu acho que é tem fama num target muito específico de gente, embora seja uma série mainstream, não acho que seja assim tão mainstream, acho que é uma série... Ele é anti-Star System, vá. Ele é anti-Star System, mas ele é uma star num nicho de gente... System de nicho. Num system de nicho, exatamente. Mas é. Por acaso isso aí isto é um pequeno à parte no que tu estás a falar, mas isso eu não acho que em Portugal haja isso. Não há star power para ninguém ver uma série por causa de um certo ator. Mas tu não podes... Mas mesmo nos Estados Unidos, as séries mais vistas do ano passado, por exemplo, a nível mundial, o Baby Reindeer, não tens toda a Golden Age da televisão não tinhas atores conhecidos. Eu sinto que as séries que saem mais irreverentes não tens ninguém conhecido. Talvez o Severance possas ter, mas o Adam Scott, mas quem é que quer saber? Mas por isso é que eu fiz a ponte para a situação em Portugal, em que há uma profunda necessidade de teres... Vivo isso, tenho a certeza, acho que
que sim, diria Que é uma que sim. condição necessária. É uma condição necessária ter um casting minimamente conhecido para ganhares financiamento para produzires uma série para um canal. Sim, Pois. é uma necessidade absoluta, mesmo O que não com a faz RTP. grande sentido, não é? Porque em Portugal ninguém vai ao cinema para ver X ator ou X atriz. Vão, Achas? sim. César Mourão. O César Mourão é um mesmo bom assim, exemplo disso. Mesmo assim, acho que já não é isso. Pelo menos os Mas números tiveram de cinema- uma Sim, boa sim, bilheteria. sim. Ele estava à espera de muito mais, mas para a realidade portuguesa não envergonha de todo. Conseguiu umas centenas de milhares. Deixa-me colocar aqui uma Acho outra camada, se quiserem, também podemos manter aqui, que é, discute-se também muito os limites éticos desta forma de fazer esta série. Em que ponto é que vocês gostariam de trabalhar como o Nathan trabalha? Ou seja, há uma série de questões que ele levanta que se calhar a mim pode não me fazer impressão, mas ele próprio também, por exemplo, na questão das crianças, aqui já não é tanto, mas outras, colocar pessoas reais em cenários, eu estou a lembrar-me das várias cenas que aquele piloto que queria muito ter uma relação que não consegue, e nitidamente o Nathan estar a aproveitar dessa condição para fazer algo. Eu sei que o piloto já é adulto, deve ter assinado uma data de coisas, mas queria... Achas que o piloto não é um ator só? É que isso é que eu não sei. Mas sim, Eu pode acho que é um ser, piloto verdadeiro. mas vamos fazer o exercício assim. Se fosse um piloto verdadeiro, estariam confortáveis nesse limbo? Porque isto é o limbo, este limbo que estamos a falar, do documentário, da ficção. Se vocês estariam, no fundo, confortáveis a fazer esta produção. É que eu, por exemplo, eu adoraria fazer uma produção destas, mas isto sou eu, não é? Isto é uma boa pergunta para a Tota, que a Tota trabalha com não atores. Eu não, por exemplo. Eu tenho pensado muito sobre as questões éticas de trabalhar com, não diria não atores, mas atores não profissionais, não é? Porque eles são atores e são atrizes, não são pelo menos nestes trabalhos em específicos são, exato. Mas eu acho muito corajoso o Nathan e a HBO fazerem essa reflexão pública. Não é? Trazerem para cima da mesa, vamos pensar sobre o impacto disto que nós estamos a fazer nesta criança, nestas pessoas. Acho que é muito corajoso e é uma piscadela de olho para os profissionais do setor, mais do que para o público, acho eu. Eu, enquanto profissional, penso muito, especialmente eu fiz o ano passado, fizemos uma curta-metragem com crianças, com pré-adolescentes, e eu acho que há uma grande responsabilidade nesse trabalho, porque há sempre expectativas que são criadas, há sempre uma relação de poder, há sempre uma relação de manipulação, porque depois quem A manipulação é boa palavra, sim. Quem escolhe o que fica, o que toda a gente vai ver, acaba por ser eu. Por acaso, no caso do filme, as crianças participaram no processo de montagem também, viram antes de toda a gente, disseram se gostaram, se não gostaram, participaram também na escolha do cartaz, por exemplo, também, porque também é um retrato daquilo que o filme é, do que elas são, mas mesmo assim, mesmo com muito cuidado que eu tenha tido, que tive, ou que acho que tive, acho que é um lugar muito perigoso esse, e eu faço esta reflexão com um grande luto ao mesmo tempo, porque eu sou grande fã de coming of age, adoro ver filmes com crianças, adoro ver filmes de adolescentes ou a entrada na vida adulta. Mas realmente como é que se trabalha, como é que se faz, como é que se trabalha com, qual é o conceito de consentimento que é adotado aqui, não é? Sim. Porque uma criança não tem noção do impacto que a sua representação vai ter, não é? Sim. E é isso. E principalmente quando elas são atores tão instintivos, Claro. e estão ali a trabalhar só o instinto, não é? Sim. Não têm o outro método. Sim, eu acredito que uma boa atriz, uma criança que seja boa atriz, bom ator, está a representar-se a ele próprio, está a representar-se a ela própria. Por muito que haja atrizes e atores que muito jovens, tenham capacidades de representação, mas os grandes papéis de crianças eu acho que são muito próximos daquilo que as próprias crianças são. Portanto, elas estão-nos a dar um bocadinho da sua vida. E dos adultos também.
E dos adultos também, sim. Estava aqui, porque não é a primeira vez que tenho 2 guionistas num podcast, e queria voltar a fazer uma pergunta que é: uma pessoa tão, talvez, obcecada como o Nathan no detalhe e em procurar uma resposta, ainda à pergunta da curiosidade, se ele foi atrás de uma curiosidade ou não, deve ser um colega extremamente difícil numa sala de guionistas, ou não? Ou vocês teriam todo o gosto em sentar-se à mesa com... É que não deve ser fácil trabalhar com ele, não sei. Eu imagino, eu por acaso, lá está, eu tenho a ideia de que isto é tudo ficção e que ele deve. E ele parece uma pessoa mais generosa e que está sempre disposto a, sim, fazer estas experiências e tudo, mas nunca, mesmo no Nathan For You, não acho que seja à custa do outro. Acho que ele se faz sempre a ele próprio o vilão, e a ponto tal que as pessoas fazem dele, dizem que não é ético e que está a gozar com as pessoas e que é um vilão mau. E ele assume isso, não é? Ele coloca, mas eu não isso acho que no seja ecrã. Pois, por isso é que eu acho que é tudo ficção. Eu acho que é tudo ficção. Tal como o The Curse é. E aliás, o The Curse é essa série que é maravilhosa. O The Curse tem uma estrutura praticamente igual a estas temporadas. Começa com uma premissa muito forte, que é alguém, uma criança num parque de estacionamento, pede-lhe ou tenta-lhe vender alguma coisa, ele diz que não. E a criança diz: eu amaldiçoo-te, como é que diz? I curse you. Vou-te amaldiçoar. E depois ele tenta descredibilizar isso, depois entra em pânico e tenta levantar dinheiro, e começa aí e depois tenta dar o dinheiro à criança e já não encontra a criança, e a ideia é tipo, am I cursed? Ou seja, a premissa da série é: será que eu estou amaldiçoado? E de repente, a meio, ou a menos de meio, essa premissa meio que desaparece, depois volta um bocadinho no final, tal como aqui. Era isso que eu ia dizer. Mas desaparece e vai para outro sítio. Tanto que muita gente às vezes tem dificuldade ou pessoas com quem eu falei, em acompanhar a série toda porque perde-se a premissa. Não é ele não segue a estrutura da Hollywood clássica que todas as séries seguem, todos os filmes. Eu digo todas as séries. Não conheço nenhuma série que não siga uma estrutura clássica, por mais que seja experimental depois no tom. How To, with John Wilson, mais ou menos. Mas estamos a falar do mockumentary. Isso é um mockumentary. Eu acho que o mockumentary tem uma estrutura um bocado diferente. E mesmo assim, sim, é verdade, ele perde-se totalmente. Seriam os dois mais próximos, não é? O How To e John Wilson. E por algum motivo as equipas entre os dois são mais ou menos as mesmas, não é? Mas dirias que ele é uma pessoa... Quando eu estava a falar de séries, estava a falar de ficção e no The Curse, especificamente do The Curse. E acho que este é ficção também. O How To não tem... O How To é verdadeiro. O How To é verdadeiro porque eu estava a ver um episódio, até contei à Tota, eu fui uma estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, tinha uma irmã de intercâmbio que não vejo há 15 anos de lá. E nós perdemos contacto, eu nunca mais a vi porque ela mudou-se para qualquer lado e disseram-me que ela, enfim, que desapareceu. E depois via num episódio do How To e John Wilson a trabalhar numa cidade onde não há internet e está tudo justificado, e ela é uma pessoa real e era o nome dela e ela estava a trabalhar nessa antena, portanto aquilo é real. É assim que eu sei. Em relação ao Nathan de ser, eu acho que ele é generoso. Eu acho que ele é generoso. Sim. E acho que ele põe-se sempre ele no centro da chacota, ou do que é que ele não acha que ele está a olhar para as pessoas para baixo. Ele não tem lugar de superioridade. Não, isso mas a personagem dele tem. A personagem dele absolutamente que tem. E é altamente insultante nas coisas que diz, em tudo, em passos da série, seja na questão do autismo, seja na questão de... Põe-se sempre num ponto... Aquilo é uma personagem que está a dizer, não, eu não tenho nada disto, eu estou só a fingir para me aproveitar desta... Não acho que isso seja real, né? Acho que ele tem, acho que é uma pessoa com muito mais sensibilidade e acho que deve ser maravilhoso trabalhar com ele. O Nathan, ele disse já há muitos anos que o filme preferido dele é o Inception, e faz sentido porque eu sinto que cada série destas é um Inception, é uma coisa que começa com uma premissa e depois tu estás dentro de um sonho que está dentro de um sonho que tu estás dentro do sonho e tu estás sempre a acordar para sonhos novos e nunca sais do sonho, e é isso que eu sinto nesta série. Completamente. E o momento em que tudo foi full circle, fechou, é que o Christopher Nolan, o realizador preferido dele, entrevistou a ele e ao Benny Safdie para fazer sobre o The Curse, para falar sobre a série deles, porque ele era maior fã desta série do The Curse, e portanto acho que é uma série que desafia, tem muitas camadas, podes vê-la só à superfície como uma série de humor em que vês cães
a respirar oxigênio transportado do outro lado do país, cães clonados a tentar, e entras no absurdo, que também tem muita graça, mas eu acho que é tudo feito com uma enorme consciência e preocupação e generosidade. Pelo menos, dada a carreira toda dele, é sempre assim que eu vejo. Não vejo que ele deixe nada ao acaso, nem magoaria uma criança, nem nada disso. Acho que ele pensou, ele viu as crianças a serem magoadas, viu o que é que não queriam que fizesse aos filhos, contratou estes atores e fez a premissa toda à volta daquilo. Ele fez os ensaios, tirou as consequências para e mim, emendou. Sim. Eu não acredito que aquela criança mas seja... não é o ponto da série discutir isso, mas diz. Sim, mas eu acredito na veracidade daquela criança, sinceramente. Acredito da primeira temporada. Acho que ela estava, de facto, muito triste. Acho que é muito difícil colocar uma criança de 4, 6 anos, tem 6 anos, a chorar daquela maneira, sem uma profunda verdade atrás daquilo e é isso, certamente. Eu acredito muito. Mas isso como fazes com os atores. Todos os atores crianças choram na sua verdade, estão a viver a verdade do momento. Sim, mas eu acho que a verdade do verdadeiramente momento... em circunstâncias imaginárias. Sim, mas eu acho que eu acredito nela, mas pronto, independentemente disso, eu acho que deve ser incrível trabalhar com ele, tanto é que ele tem uma equipa fixa há muito tempo. É verdade. Portanto, se houvesse uma relação abusiva, se certamente, calhar eventualmente já tínhamos saído. Exato, não, acho que ele é que saiu. Ele nesta série também dá umas pistas sobre a relação dele com a Paramount Plus, que certamente que não resultou. E ele fala disso e pronto, mas a equipa manteve-se e gostava de dar também, de terminar, já que estamos a chegar ao fim. Há uma série que eu gosto muito, que está na Filmin, que se chama Autodefesa. É uma série catalã e é também este híbrido entre a verdade e a mentira. Okay. É uma série que eu acho muito, muito boa e que se fala pouco, super low budget, e recomendo para quem gosta deste tipo de formatos, recomendo que vejam. Es que ni coca, ni keta, ni speed, ni LSD, ni porros, ni marihuana, ni M, ni opio, ni GHD, ni nada. Yo también estoy aprendiendo a reconstruir mi masculinidad y lo importante que es cómo posicionarse y el feminismo. Súper importante el feminismo. ¿Qué crees que es más importante ahora mismo? ¿El feminismo ou o ecologismo? Que bom, temos já uma recomendação. Era isso que eu ia dizer. Eu só ia dar uma pequena nota antes de irmos para as recomendações finais. Já está. Mas eu gostava de dar uma nota sobre isto que aprendi e pronto, vale o que vale. Mas eu tive esta curiosidade, estando ligada a tanta gente na aviação, de perguntar a toda a gente se viram esta série, se alguém falou sobre isto, falaram sobre isto no cockpit. Perguntei ao meu irmão, lá está que é piloto, meu irmão mais novo, mas perguntei aos meus amigos controladores aéreos, perguntei às pessoas que conheço que trabalham em educação e recentemente estive num voo em que no final fui ao cockpit e perguntei ao comandante, isto foi esta semana, e à copiloto se eles tinham ouvido falar disto, porque isto a premissa da série é tão sobre a aviação. E 100% deles me disseram que nunca ouviram falar. Isto são pessoas jovens, estou a dizer nos seus 30s, à parte do último, porque é longo curso, logo era um comandante mais velho e uma copiloto mais velha, mas perguntei a toda a gente, já ouviram falar? Vocês estão no Reddit, vocês estão em todo lado. Mas esta é uma série de nicho. Nunca ninguém, mas o nicho devia incluir o pessoal da aviação, ou não? Provavelmente nos Estados Unidos e no Canadá. Depois, se calhar, será que numa coisa quando a aviação é mundial, o Canadá não sai assim, é que eu percebo aqui o ponto. Isto na são Europa, pessoas que veem muitas séries. Isto é a Europa, não é? Só se agora descobres que os pilotos não veem séries. Não é? Todos. Aliás, eles estavam a falar comigo sobre as séries que veem e eu disse, já agora posso perguntar uma coisa, já viram esta série, ouviram falar sobre isto? E a resposta unânime foi que não, com muita pena minha e com pena até... Mas agora era fixe era saber a resposta deles depois de ver. Pronto, e depois eu insisti imenso com o meu irmão para ver a série, não é imenso, é só que ele não estava a ter tempo. E eles, assim, uma resposta que eu tive não só dele, mas de outra pessoa também, foi que ele já tem este procedimento que foi feito, desculpem, eu tenho só de encontrar o nome, sim. Que é o CRM, ok. Que já existe, exatamente, que é o Crew Resource Management, que é instalado no mundo inteiro. A aviação é toda em inglês, tipo, não há, é mais ou menos subdividida, mas quando há, as regras aplicam só ao mundo inteiro. Quando se muda alguma coisa, aplica-se em todos os aviões do mundo. E
E eu perguntei e eles disseram não, mas isto realmente é uma coisa muito importante, esta falta de comunicação, e esta comunicação é trabalhada neste aspecto que é das coisas, porque a comunicação é a coisa mais importante para melhorar a segurança e que é uma coisa tão importante e, por exemplo, mesmo os pilotos normalmente já fazem, mesmo que estejam a voar muito, têm que fazer X horas de simulador por mês. E estão sempre no simulador e passam lá muito tempo e é estranho que, para mim foi estranho que a série já tendo saído, já tendo terminado há uns meses, como é que ninguém falou disto? Sim, no mundo da aviação? É um nicho, quer dizer que a série é mais para nós. Certo, mas é um nicho HBO, mesmo assim. É a grande, série? Sim. O que é mau para todos os criadores, porque quer dizer, se nem uma série de grande orçamento de comédia na HBO ressoa nos alvos da série, ou num tipo de alvo, é um bocadinho preocupante. Porque eu acho que ele genuinamente gosta da aviação e quer muito e gostaria muito de. Depois não segue até ao fim, não é? Mas certo. Foi uma curiosidade que eu queria tirar esta tema. Acha que não... Eu acho que esta série e o Nathan têm um target muito específico que é uma piscadela de olho às pessoas que gostam de cinema independente, que gostam de pessoas com mais escolaridade, pessoas do setor que trabalham na área do cinema e da televisão. Acho que o buzz desta série é grande porque muitas pessoas falam sobre ela, muitas pessoas que estão em lugares de fala, como vocês, por exemplo, aqui, e pessoas do setor falam sobre ela. Em termos de visualizações, eu acho que esta série fica muito aquém daquilo que nós achamos. Eu acho que não tem assim tantas pessoas a ver, mesmo sendo uma série da HBO. Acho que é uma série que é uma proposta para o futuro, não é? É uma série de culto para o futuro, é para maturar. Certo. Não acho que a maioria das pessoas que procuram algo para ver procura ser entretida e quando querem ver uma comédia querem ser entretidas de uma maneira em que não querem muito pensar sobre coisas importantes e quer queiramos, quer não, o The Rehearsal coloca em cima da mesa várias questões importantes sobre ética, sobre aviação, sobre programas, sobre crianças, sobre temos que entrar programas. No jogo com ele. Exatamente, e é uma reflexão contínua e nem sempre as pessoas estão com vontade de a fazer nos seus momentos de é engraçado, descanso. Eu tenho muita pena, se esse for o caso, tenho muita pena disso, que a série, se for mesmo para intelectuais ou o que seja, tenho muita pena que esse seja o caso. Eu acho que porque é uma série eu também tenho pena, como as gostava coisas, que as pessoas vissem. Porque é uma série existencialista e faz perguntas, mas é engraçado porque o Nathan Fielder há muitos anos que brinca com esta ideia do reality show, que já está tão consciente que depois nós já sabemos o que é esta coisa de alguém olhar para a câmara, já sabemos o que é as pessoas estarem conscientes da câmara e esta coisa de tentar criar realidade à frente de uma câmara, que o comportamento nunca será real. Ele apresenta de uma forma mesmo divertida e como um reality show e depois vai descambulando por aí abaixo e vai se tornando uma coisa cada vez mais filosófica. Mas eu acho que a premissa até é bastante approachable para as pessoas normais, para toda a gente que não tem nada a ver com este meio. Vamos dar tempo. Vamos dar tempo para ver o que acontece. É isso. Bom, eu acho que a Tota já fez uma sugestão bastante boa. Eu queria só deixar uma coisa, se calhar para as pessoas não verem, porque estamos aqui a falar de coisas criativas e eu esta semana até escrevi um texto para o Expresso sobre a última temporada de Squid Game, que já devia ter acabado há muito tempo. 잠시 후 게임을 시작하겠습니다. E lá está, o streaming às vezes torna-se aborrecido porque insiste e entra aqui numa rota de dinheiro, e uma série que supostamente critica o sistema capitalista tornou-se na série mais capitalista dos últimos tempos. Portanto é uma coisa que me deixou assim um bocadinho chateado, mas pronto, claro que as pessoas devem ver, está na Netflix, mas eu prefiro um bocadinho mais esta onda que hoje estivemos aqui a falar do Rehearsal. Não sei se tens alguma sugestão de filme ou de série, Filipe. Eu tenho uma sugestão que eu já recomendei, mas agora eu posso recomendar tendo visto, que é O Ruído. Na RTP1, quer dizer, RTP Play. Eu acho que
tem algum diálogo com a série que estamos a falar hoje, curiosamente, entre um cenário ficcionado, mas que ao mesmo tempo as personagens usam os seus próprios nomes e são atores, mas são personagens, e eles escrevem e acho que é um humor constrangedor que pode ter aqui. Se há alguma coisa em Portugal que tivesse assim um diálogo com esta série, diria que era esta, e acho que foi um trabalho, terminou agora e foi um trabalho muito bem conseguido. Eu adorei a série, pronto, recomendo na RTP Play. Já tinha recomendado porque tenho um amigo que escreveu e já tinha dito vai sair esta série, mas de facto acho que então o último episódio em que eles falam sobre os limites do humor, tem um sketch de 10 minutos a falar sobre os limites do humor, acho que foi das melhores coisas feitas nos últimos anos em Portugal. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um módulo da renovação da licença de humoristas. Pronto, como vocês sabem, todos os anos as regras mudam, a legislação é alterada consoante as sensibilidades nacionais e internacionais e os limites do humor também estão constantemente a ser alterados. Não quero barulhos com a caneta. Eu já enviei as diretrizes por e-mail, portanto, esta sessão é só para esclarecimento de dúvidas. Ok, Salvador, se for por causa do cabelo está tudo bem, pode à vontade. Não é sobre o cabelo, a dúvida. Ah, não? Então porquê que fez? É um gosto pessoal, estilo. Não funciona. Muito bem, Tota, próximos projetos, coisas que queiras deixar aqui no nosso último episódio? Falar ou não? Se calhar não podes falar. Sim, posso. Então, eu estou agora na pós-produção de uma série chamada Porta Premium, que é um falso documentário sobre uma agência imobiliária. E estou na fase dolorosa do processo, mas foi uma rodagem muito divertida, foi um processo todo ele muito interessante para mim de fazer, porque é a primeira vez que trabalho com atores profissionais e com uma equipa a sério. Descobri assim uma série de coisas, aprendi uma série de coisas que não sabia, porque todos os meus trabalhos até agora foram só com alguém no som e alguém na câmara e atores e atrizes não profissionais, e de repente eu tenho conseguido trabalhar. A RTP deu-me a oportunidade, e a produtora com quem estou a trabalhar, a Under Maria Filmes, de trabalhar com uma equipa relativamente grande, de escrever com tempo, de realizar com todo o suporte que é importante que exista para que se faça bons trabalhos. E pronto, e agora estou no processo de montar. Vamos ver quando é que termino e quando é que estreia a série. Mas pronto, é sempre difícil para mim falar. Agora fiquei interessado. Quero ver mais. Verás. Obrigado. Até para a semana. Obrigada. Até para a semana. No último episódio é um podcast do Expresso, da autoria da Filipe Amaro e do José Paiva, com sonoplastia de Gustavo Carvalho e edição de João Reis. A coordenação é de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na sua plataforma preferida, onde pode subscrever o podcast, avaliar e dar-nos o seu feedback. Nós voltamos na próxima semana com No Último Episódio.